antiga até os nossos dias, a vida do crente, as experiências das mais amargas até as mais felizes, ela tem passado pela esfera da oração. E com Neemias não foi diferente. O nome Neemias é interessante porque já significa Yahvé consola. E Neemias bem entendia isso muito bem, acerca do consolo do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, no verso 1, a gente observa que estando Neemias na fortaleza de Susã, na época do rei Artaxerxes, ele recebe a delegação oficial de Jerusalém, e junto com ela vinha o seu irmão Anani. E Anani chega e fala acerca da situação que se encontrava Jerusalém. E no verso 3 desse capítulo 1 de Neemias, nós podemos observar, queridos, que duas palavras Anani define, melhor dizendo, a situação de Jerusalém. O texto diz que estava em grande desprezo e miséria. É interessante notar porque, na verdade, Neemias poderia ter ignorado esses relatos, mas nós observamos que sobre ele repousava um senso de lealdade para com seus compatriotas. Logo ele resolveu considerar tais relatos. E diante desse quadro estarrecedor que se encontrava Jerusalém, Neemias bem sabia qual era a sua prioridade naquele momento, qual o caminho a seguir, que seria justamente o caminho da oração. E nada mais lhe restava, a não ser se voltar para o trono da graça, de onde emana toda bondade e misericórdia, para que em tempo oportuno o Senhor pudesse socorrer ele juntamente com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nisso, queridos, precisamos entender que a oração nos promove a uma esfera de intimidade com Deus e de confiança, quando nos achegamos àquele que pode todas as coisas. E nós observamos no verso 4, quando Neemias ele se achega a Deus, o texto diz que ele sentou, chorou pela situação que Jerusalém se encontrava. É interessante notar, queridos, que aproximadamente Neemias chorou durante 4 meses. Mas você pode me perguntar como que você sabe? No capítulo 1, no verso 1, diz que foi no mês de Quisleu. Quisleu no calendário judaico fica justamente entre o meio de novembro e dezembro, na verdade, o início de dezembro. E quando a gente observa no capítulo 2, o verso 1, quando Neemias chega diante do rei Artaxerxes, era justamente o mês de Nissan, que seria o mês de abril. Ele orou, sentou, jejuou, clamou ao Senhor durante 4 meses aproximadamente. É interessante notar que no coração havia uma tristeza, havia um lamento. Logo ele precisava estar na presença do Senhor para que o Senhor pudesse lhe apontar o caminho e como fazer todas as coisas. Há uma frase, queridos, que eu gosto muito do Bill Harris. Ele diz que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Aleluia. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E observando essa frase me fez lembrar daquele texto do profeta Isaías 64:4, que diz: porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E Neemias esperava inteiramente na graça do Senhor. Era por essa razão que ele estava ali se achegando à presença do Pai. Mas nós observamos agora no verso 7, queridos, Neemias agora não apenas se achega a Deus no verso 4, mas no verso 7 ele busca restauração em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, nós pecamos, nós somos contra a tua lei, contra os teus princípios, e estamos aqui diante da tua presença. Queridos, é interessante notar que Neemias ele bem percebia que fora da presença do Senhor não havia esperança para o povo de Israel. E quando nós olhamos para o texto da CMO, segundo as Crônicas 7:14, nós olhamos também um texto bem propício para esse momento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, eu curarei a sua terra. Queridos, quando nós olhamos para a situação do Brasil, na verdade nunca se houve tanta necessidade de buscar a presença como nos dias atuais, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos restaure, que Ele cure a nossa terra para a glória do seu nome. Amém. E a restauração só virá a partir do momento em que na verdade possamos nos quebrar
Senhor, possamos nos colocar na presença dEle, para que assim possamos confessar o nosso pecado e Ele venha curar a nossa terra para a glória do seu nome. Mas nós olhamos no verso 11, queridos. Neemias, ele não apenas se achega à presença do Senhor, ele não apenas busca a restauração, mas quando observamos o verso de número 11, nós constatamos que ele espera na provisão de Deus. E ele expressa isso justamente na sua oração, porque os seus olhos estavam voltados para o Senhor e não simplesmente para a sua aparente suficiência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no verso 11 ele diz: faz-me com que hoje o teu servo seja bem sucedido. Neemias, ele bem sabia que não seriam as suas palavras diante do rei que o convenceria, a não ser que viesse uma ação sobrenatural de Deus e movesse o coração do rei. Por essa razão ele aguardou, ele esperou, porque ele bem sabia que a bênção de Deus estava por vir. A palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Agora nós olhamos Neemias no capítulo 2, no verso 8. Ele diz: visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Aleluia. Queridos, Deus é aquele que considera atentamente as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, porque Ele é um Deus que olha para o nosso coração. Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que nos acompanha com o seu olhar dia após dia, noite após noite, no deitar, no levantar. O Senhor nos acompanha com o seu olhar. E quando eu falo que o Senhor atenta justamente para as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, essa semana passada o pastor Júnior Grossi me ligou e me fez lembrar de um testemunho que eu nem lembrava sequer mais. Quando eu estava em Guiné-Bissau, ao chegar, na verdade, em Guiné-Bissau eu tinha ganho uma caixa de Ferreiro Rocher. E eu levei e falei: Deus, durante o tempo que eu ficar lá, quem sabe a cada 3 meses eu vou comer o Ferreiro Rocher. E foi interessante, irmãos, porque Deus havia feito com que eu tivesse ganho aquela caixa de Ferreiro Rocher para responder à oração de uma missionária. Kumsa, levanta a mão aí, Kumsa. Africano, você conhece Guida? Margarida? Conhece, né? Eu era professora no seminário em Timbé. O Kumsa era o meu aluno. Quando foi certo dia, eu terminei de almoçar e o Espírito Santo de Deus começou a inquietar o meu coração e disse: pegue 2 Ferreiro Rocher que está lá na mala e leve um para Margarida e um para Guida. Eu falei: mas Deus, Ferreiro Rocher, eu ganhei essa caixa da Valquíria e do Alexandre para passar um tempo. E Deus falou: coloque na Tapaué e leve. E eu obedeci o Senhor e fui para casa daquelas missionárias, queridos. E quando eu chego lá, elas tinham acabado de almoçar, estava terminando de tomar um suco de laranja. E quando eu cheguei, que a Guida olhou, ela deu uma glória bem grande e ela falou: Deus é aquele que até no meio da tabanca Ele responde a oração com Ferreiro Rocher. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Até no meio da tabanca Deus responde as orações com o Ferreiro Rocher. Deus é um Deus de detalhes, queridos. Não apenas dessas coisas simples, das mais complexas. No meu primeiro ano, que eu estava no seminário, certo dia eu estava nós sós com Deus debaixo da árvore, e eu ouvi a voz de Deus, os santos dos santos. Lembra que nós cantamos? Os santos dos santos. Eu estava debaixo daquelas árvores lá no Betel brasileiro, e Deus falou para mim: Nancy, 2 coisas que vai manter você no ministério. Não é sua família, não são seus amigos, não são seus mantenedores 5 estrelas, gerente de banco. O que vai manter você no ministério é dependência à minha pessoa e fidelidade à minha palavra. Guardei isso até hoje, irmãos. E naquele momento eu guardei comigo. Na outra semana eu ia viajar com o jogral do Betel brasileiro para Canoas, no Rio Grande do Sul. Ia sair dentro daquele ônibus e ficar 2 meses com 3 missionárias, 2 motoristas e mais 29 colegas. E quando eu saí do Betel, eu já saí devendo. Na verdade, eu liguei para o meu pastor, e quando eu liguei para o meu pastor, ele falou: tem uma péssima notícia para você. Deus falou para mim: lembra do que eu te falei? E eu falei: lembro, Senhor. Então a resposta vai ser essa para o que ele te falar. Ok. E ele falou: olha, as perspectivas para o seu 2º ano em relação ao seminário é nenhuma. Muitas pessoas de um poder aquisitivo alto mudaram da igreja, foram transferidos, foram para outras cidades, estão desempregados. E eu quero dizer para você que as perspectivas é nenhuma. Aí Deus falou para mim: qual a resposta? Falei: pastor,
palavra. Isso me basta. Desliguei o telefone e viajei com o jogral. Já estava devendo, queridos, ao seminário 2 meses que seriam 4 salários, mais a matrícula do próximo ano. Seria em média de 5 salários e meio. Faça a conta do salário atual, quanto dá isso hoje? E eu sem nenhuma expectativa financeira, quando eu cheguei lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, entrei na casa de uma irmã, juntamente com a diretora, e eu fui tomar banho. Era por volta de 6h30 da manhã. Eu entrei, fui a última para tomar banho, passei na cozinha, dei bom dia para aquela irmã, paz do Senhor. Ela estava passando café, eu tomei banho, agradeci o banho e saí da sua casa. Foi o contato que eu tive com aquela mulher. Mas o Senhor bem sabia que eu estava no Santo dos Santos, clamando por um milagre sobrenatural na minha vida. E quando eu chego no Betel, queridos, eu tinha uma carta de despejo, me convidando a deixar o seminário. E na carta dizia o seguinte, uma frase muito interessante que foi o meu argumento para presidente do seminário: os limites humanos é uma oportunidade para Deus. Eu falei, amém, é isso aqui que eu vou usar. E eu me convidei aí no seu gabinete. E quando eu cheguei lá, quando eu pouco sentei, ela olhou para mim e falou, pode pegar suas malas, seu violão e pode ir embora. Daqui a 2 anos você volta. E eu olhei para ela e falei, deixa eu lhe dizer uma coisa antes de eu sair daqui. Eu não ouvi o psil de Deus, eu ouvi o chamado. E eu só vou sair dessa casa no meu 4º ano. A senhora não vai me tirar daqui, porque quem me colocou aqui é o mesmo Deus de milagres que a senhora serve. E ela olhou para mim e falou, moça, você é ousada. Como você pode me argumentar dessa forma? Eu falei, porque aquele que é maior, que está sobre a sua vida, está sobre minha vida também. E eu estou em oração, estou clamando a Deus e Deus vai fazer um milagre. Queridos, quando a gente coloca a nossa vida no altar de Deus e tem Deus como prioridade na nossa vida, não há limite para nós. Não há limite, porque quem nos leva é o Senhor. O Senhor é que nos aponta o caminho, o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos dá a direção correta de todas as coisas. A gente não anda por vista, a gente não anda por circunstâncias, a gente anda por fé e saber que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder em nós opera. Aleluia. Queridos, Deus levantou os recursos. Eu paguei a escola, mas aí estava sem mantenedor. E quando foi na primeira semana de aula, a tesoureira chegou na biblioteca, um salão desse tamanho. Nancy Araújo. Aí os meus colegas, arruma a mala. Eu falei, não, arruma a mala não. Papai do céu que me colocou aqui. E eu cheguei, olhei para aquela tesoureira, eu falei, que eu posso te servir? Ela falou assim, você conhece alguma Claudete? Conheço, eu trabalhei na agência de turismo em São Paulo. Conheço a Claudete? Não, a Claudete de Canoas. Não sei quem é. Ela disse, você vai saber. Você entrou na casa dela para tomar banho e ela estava passando café. Você saiu agradecer o banho. Quando você saiu, o Espírito Santo disse ao coração dela que você precisava de manutenção na área financeira e ela vai lhe manter por tempo indeterminado no seminário. Irmãos, vale a pena servir a este Deus. Não andar por vista, mas andar por fé, crendo que Deus é Senhor. Eu sempre tenho falado para os alunos lá no seminário, tire os olhos dos homens, coloque os olhos em Deus, porque quando a gente caminha por fé e crê, Deus é aquele que tem incrível capacidade de nos surpreender, Deus, porque Ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nessa noite nos aproximar do trono da graça, dos santos dos santos, e conhecer melhor do que ontem aquele Pai que é a quem na verdade nós chamamos de Pai. Ele é muito mais, querido, muito mais. Quando a gente se aproxima dele, a gente vê como ele é insondável, como ele é profundo. Mas o mistério é se aproximar da sua presença. Curve sua cabeça neste momento. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque palavras são tão simples para expressar, Senhor, o que o nosso coração sente por Ti nessa noite. Deus, obrigado porque nós temos essa ferramenta, a oração, que nos aproxima ao trono da Tua graça, que nos faz ter intimidade contigo, que nos faz estar na Tua presença, Senhor, e que nos faz conhecer a voz do Senhor, que é uma voz inconfundível. Deus, continua abençoando esta igreja, fortalecendo. Obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor tem dado à liderança dessa igreja de oração. Ó Deus, louvado seja o Teu
Senhor continue a crescer com graça, com poder e glória. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.